Nós já estamos de volta com o Como Se Faz e agora a gente vai assistir uma matéria muito especial que a gente preparou para você sobre a história da economia aqui da nossa região. Você vai gostar. Apesar de ter sua economia lembrada pela cultura da cana-de-açúcar, Campos guarda em sua história grandes avanços conquistados pelo ciclo da pecuária. O Museu Histórico de Campos, que funciona no Solar Visconde de Araruama, registra um pouco dessa história. E para entender um pouco como funciona, aliás, como a nossa história conta os ciclos da nossa economia, que nós viemos aqui no Museu Histórico de Campos conversar com a Graziela, para ela explicar um pouco, porque a economia ela sempre existiu e alguns ciclos abriram e fecharam, né, Grazi? O museu conta isso, né? Sim, para entender um pouquinho o desenvolvimento econômico da nossa região, a gente tem que ir bem no passado. Então, muitos acreditam que a primeira produção foi a açucareira, mas na verdade a nossa primeira produção foi a criação de gado aqui na região. Inclusive, a gente tem uma figura muito importante nesse período do século XVIII, que é a Benta Pereira, que inclusive ela criou um imposto chamado gado de vento. Todo gado perdido, a família dela recolhia, quem quisesse ter esse gado de volta tinha que pagar um imposto para a família dela. Então a gente tem alguns objetos aqui que retratam essa economia do gado. Então a gente tem objetos, por exemplo, como a sela campista, que era comercializada para todo o Brasil. A gente também tem uma tabela que mostra a descrição de Couto Reis sobre esse gado que havia aqui na região, quem eram esses produtores. E a gente tem uma suposta imagem também da Benta Pereira, e isso traduz um pouco dessa primeira economia da região. E como você está dizendo aqui para a gente, não foi só relacionada à criação do gado, né, ao corte, à carne, etc. Ela tinha todo, como a gente pode ver pelas celas ali, ela tinha todo ali ao redor, né, uma produção dos acessórios. Isso também fazia com que a economia crescesse, né? Sim, a produção, principalmente da sela e os demais acessórios, era vendido para o Brasil inteiro. A gente tem que pensar que no século XVIII havia um mercado interno no Brasil, não era só a venda de produtos do Brasil para Portugal e Portugal para o Brasil. Tinha a venda, como abastecer esse mercado interno. Então, Campos ele foi inserido nisso, na produção de gado e principalmente também na comercialização da sela campista, que é tida hoje como patrimônio histórico. Hoje a gente tem poucos celeiros atuando, né? Por isso que é um patrimônio imaterial, que é o modo de fazer a sela. Entendi. Olha que bacana que você aqui no museu tem a exposição, né? Tem esse objeto exposto, que aliás a sela é linda, tem celas femininas inclusive, né? Produzidas exclusivamente para as mulheres, e Campos ainda tem celeiros, poucos, mas ainda tem, e você pode conferir isso aqui no museu. Depois desse período da pecuária que você está falando, veio então o ciclo da cana? Sim, já no século XVIII já há um estudo, já há algumas engiocas na região, né, testando a produção açucareira, mas é no século XIX que a atuação se torna maior e que Campos vai ser conhecido em todo o Brasil por essa economia. Então aqui no século XIX, nessa sala, a gente tem objetos que traduzem um pouco isso. A gente tem a cana, a gente tem alguns tipos de açúcar e a gente fala um pouquinho do corte de cana, dessas usinas que haviam aqui na região. A criação do canal Campos Macaé, que nada mais foi criado para escoar a produção açucareira de uma forma mais rápida. E também temos objetos de suplício, de tortura dos escravos, que foi a mão de obra que abasteceu essa economia açucareira. E a gente não pode esquecer, né? Boa parte dessa história da economia, ela teve aqui a força, né? Teve a mão dos escravos, né? A mão dos escravos que abasteceu, né? A gente não pode esquecer isso. No século XIX vai ter pesquisas que vão mostrar que a maioria da população é negra, comparativo à população branca, né? Porque vai ser no século XIX que esses barões do açúcar vão surgir, esses grandes produtores rurais, esses casarões na cidade. E como abastecer isso, né? Como produzir de forma mais rápida e cada vez mais avançada, com a Revolução Industrial trazendo também novos equipamentos, era a mão de obra escrava. Olha, para você que está na sua casa, que gostaria de conhecer isso de perto, para você que também trabalha em escolas, em outras empresas, como é que as pessoas fazem? A gente sempre tem essa pergunta no programa do como se faz, né? Mas como se faz para conhecer isso, para passar, para ter uma visita guiada a respeito de economia também, Grazi? Então, é através de agendamento. O museu tem o seu telefone de contato. A gente também tem o Facebook do museu, a gente tem o Instagram e o e-mail. Então,
tudo através, hoje o museu está bem mais ligado às redes sociais, pode entrar em contato com o museu ou vir pessoalmente na recepção e é só realizar o agendamento acima de 10 pessoas. Com um grupo menor, é só chegar na recepção e pedir a visita guiada, que nós temos aqui nossos estagiários. Olha, bacana, viu? Dá para você conhecer um pouquinho da nossa economia, de toda a nossa região, conhecer de perto aquilo que já foi produzido aqui em Campos e também ficar por dentro daquilo que a gente ainda vai produzir, porque através do nosso passado a gente consegue também estabelecer algumas coisas. O presente, entender muito mais o presente. Estudando o passado, conhecendo o passado, a gente entende nosso presente e quiçá mudar o nosso futuro. Muito legal, Dagmar, saber mais sobre a história e economia da nossa cidade e mais ainda sobre a questão da agropecuária, né? Pois é, que fomentou tanto o nosso desenvolvimento. Tem gente que acha que foi só o açúcar, só o petróleo, mas lá atrás a gente já estava aí na agropecuária. Muito bacana essa matéria. Se você quiser saber mais, também visite o Museu Histórico de Campos, viu? O nosso programa vai ficando por aqui. A gente pode continuar na rede social, né, Sofia? Sim, é verdade. Vai lá no Como Se Faz, ponto negócio. Verdade. Um beijo, até mais, pessoal. Até mais.